Ele segurou minha mão com a pouca força que ainda restava. Os olhos já sem brilho pareciam procurar algo além do teto branco do hospital. A voz saiu fraca, quase como um sussurro carregado de desespero. Por favor, chame minha filha. Me prometa que vai chamar minha filha. Naquele instante, eu senti o peso de uma vida inteira presa em uma última chance. O tempo parecia congelado. Ele não pediu remédio, não pediu por cura, nem por alívio da dor. Ele só queria ver a filha. Foi como se aquele pedido fosse sua última batalha contra o tempo, e contra o próprio passado. Eu saí da sala com o coração acelerado, como se aquilo não fosse apenas uma missão profissional, mas um recado urgente da vida sobre tudo o que a gente deixa para depois. Eu só não imaginava que o tempo não ia esperar. Era um domingo à noite, daqueles em que o hospital parece mais silencioso do que o normal, mas a tensão paira no ar como se algo estivesse para acontecer. A chuva fina batia contra as janelas da emergência, e o som ritmado dos monitores cardíacos preenchia os corredores com uma música constante que, com o tempo, a gente aprende a não escutar, ou finge que não escuta. Era o meu terceiro plantão seguido, e eu já sentia no corpo e na alma o cansaço acumulado. Mas naquele dia, havia algo diferente. Não sei explicar. Uma sensação estranha no ar. Como se algo quisesse me preparar para o que estava por vir. O relógio marcava 21h17 quando ele chegou. Trouxeram-no em uma maca, pálido, ofegante, com os olhos meio perdidos e a respiração curta. Um senhor de aproximadamente 70 anos, pele enrugada pelo tempo, mas com uma presença que, mesmo fragilizada, impunha respeito. Havia dignidade no olhar dele, mas também tristeza. Algo não resolvido, como se o corpo estivesse desistindo, mas a alma ainda implorasse por mais um instante. A médica plantonista pediu exames imediatos. Os sinais vitais estavam instáveis, e a gente sabia que o quadro era grave. Não era a primeira vez que eu via alguém naquele estado, mas havia algo naquela cena que me travava. Enquanto eu o acomodava na sala de emergência, ele me observava em silêncio, como se buscasse mais do que cuidado. Ele queria ser visto. Não apenas como um paciente, mas como um homem com história, com memórias, com algo por dizer. Durante os primeiros minutos, ele mal falou. Apenas seguia com os olhos cada movimento meu. Até que, depois de um tempo, quando estávamos sozinhos por alguns minutos na sala, ele tomou coragem. Com esforço, estendeu a mão, apertou a minha e disse, com a voz embargada: "Eu preciso que você chame minha filha. Eu não posso ir assim." Aquelas palavras me atravessaram. Porque, mesmo sem saber o que havia entre eles, eu entendi que não era apenas um reencontro que ele pedia, era a redenção. Era a urgência de um coração que sabia que não teria outra chance. E naquele instante, minha missão naquela noite deixou de ser apenas cuidar de um corpo doente. Eu fui chamada para algo maior. Eu respirei fundo, fiz um leve aceno com a cabeça e disse: "Vou fazer o que for possível, Senhor." O que eu não sabia é que às vezes, o possível não é suficiente quando o tempo decide não esperar. O nome dele era Jorge. Jorge Ribeiro, 71 anos. Na ficha constava hipertensão, diabetes e histórico de infarto. Mas o que me chamou a atenção não estava nos prontuários. Estava nos olhos dele. Aquele olhar perdido, porém carregado de intenção, como se estivesse buscando alguém, ou talvez fugindo de si mesmo. Mesmo debilitado, Jorge tinha um ar digno. O tipo de homem que provavelmente passou a vida inteira tentando manter o controle de tudo, e agora se via completamente vulnerável, nas mãos de estranhos, em uma cama fria, com tubos e aparelhos que apitavam a cada oscilação de seu coração. Mas havia algo mais ali, algo que só se percebe quando se está do lado de quem parte: arrependimento. Ele olhava fixamente para o teto como quem revê cenas de uma vida. O silêncio entre uma respiração difícil e outra parecia gritar memórias que o corpo já não conseguia expressar. Quando ele finalmente mencionou a filha, seus olhos se encheram de uma emoção densa, que não era apenas saudade. Era culpa. Era a consciência de que algo ficou quebrado entre eles, e que talvez não houvesse tempo de consertar. "Faz anos que a gente não se fala", ele disse com dificuldade. "Eu fui duro demais com ela. Disse coisas que não devia. E agora, olha só, estou aqui, dependendo de você para vê-la mais uma vez."
olhos cheios d'água. Será que ela ainda vem? Naquele momento, não era o Jorge hipertenso, nem o paciente em estado grave. Era apenas um pai, despido de orgulho, esmagado pelo arrependimento, pedindo uma última chance. E eu senti. Senti como se aquela história não fosse só dele. Como se todos nós carregássemos nossos próprios Jorges por dentro. Nossas brigas mal resolvidas, nossos silêncios covardes, nossos pedidos de perdão adiados. Ele não queria milagres. Só queria ver a filha. Dizer uma última coisa. Olhar nos olhos dela e, talvez, descansar em paz. E naquele instante, eu soube. Eu precisava encontrá-la. Ele me segurou pelo pulso com a força que ainda restava. Os dedos tremiam. A respiração estava entrecortada. E os olhos, aqueles olhos pareciam suplicar por algo além de mim. Você precisa encontrá-la. Por favor. A voz falhou, e ele fechou os olhos por alguns segundos, como se lutasse contra o próprio corpo. O nome dela é Camila. Camila Ribeiro. Meu único arrependimento foi ter deixado ela ir embora achando que eu não a amava. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. Era como se ele tivesse guardado essa culpa por anos, e agora ela não cabia mais dentro dele. Eu sabia que não era meu papel me envolver com histórias familiares, mas naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Aquele não era um simples pedido. Era um último grito de alguém que sabia que o fim estava perto. Peguei um caderno de anotações e pedi. Você lembra o telefone dela? Algum contato? Endereço? Ele respirou fundo, tossiu, e fez um gesto como se estivesse tentando puxar da memória uma informação antiga. Tenho o número, no bolso da carteira. Me ajuda, por favor. Revirei a bolsa dele, encontrei a carteira, e entre papéis antigos e uma foto amarelada, dela, ainda criança, estava um pedaço de papel dobrado, com números quase apagados pelo tempo. Meu coração disparou. Eu sabia que talvez não fosse fácil. Era domingo à noite. Talvez ela não atendesse. Talvez tivesse trocado o número. Talvez nem quisesse falar com ele. Mas eu precisava tentar. Enquanto digitava, Jorge me olhava como se aquela ligação fosse sua última esperança. Porque às vezes a vida resume tudo a isso, um gesto. Uma última chance de dizer me perdoa. O telefone chamou 4 vezes. E quando ela atendeu, a voz do outro lado soou desconfiada. Aqui é do Hospital São Lucas. Seu pai está internado. Ele pediu muito para falar com você. A ligação caiu. Meu estômago afundou. Olhei para Jorge, e ele apenas murmurou. Ela não quer. Mas antes que eu pudesse responder, o telefone tocou de volta. Era ela. Quando vi que ela estava retornando a ligação, meu coração acelerou. Respirei fundo antes de atender. Eu sabia que aquela conversa precisava ser conduzida com cuidado, não apenas como profissional, mas como ser humano. Alô? Aqui é a Camila. Vocês acabaram de me ligar sobre o meu pai? A voz dela carregava um misto de surpresa, mágoa e desconfiança. Sim, Camila. Me chamo Mariana, sou enfermeira aqui no Hospital São Lucas. Seu pai, o Sr. Jorge, está internado. Ele pediu, com muita insistência, para que a gente entrasse em contato com você. Eu não vejo esse homem há mais de 10 anos. Ela respondeu com a voz embargada. Ele sempre me afastou. Sempre me tratou como um fardo. E agora quer me ver? Houve uma pausa. Do outro lado da linha, dava para ouvir o choro contido e a luta interna entre orgulho e saudade. Eu não a culpava. Às vezes, o tempo vira uma muralha difícil de atravessar. Mas ali, naquele plantão, tudo o que importava era que uma reconciliação ainda podia acontecer, ou ao menos, uma despedida. Eu entendo sua dor, Camila. Não sou ninguém para julgar sua decisão. Mas preciso te dizer que ele está muito fraco. Muito mesmo. Ele não pediu por médicos, nem por milagres. Ele só pediu por você. Por uma última chance. Por algo que talvez ele nunca tenha conseguido dizer. Ele está consciente? Ela perguntou com a voz baixa, quase infantil. Está. Mas o tempo está correndo, Camila. Do outro lado, ouvi um soluço abafado e, em seguida, um barulho de chave. Só me manda o endereço.
Enviei rapidamente a localização do hospital. Disse que a identificaria na recepção e a acompanharia até a sala. Quando desliguei, voltei para a sala onde o Sr. Jorge estava. Seu semblante estava ainda mais abatido, mas os olhos procuraram os meus com esperança. Ela vai vir? Vai sim. Ela tá a caminho. E naquele momento, o tempo pareceu mudar, como se o corpo dele tivesse encontrado, ainda que por instantes, um motivo para lutar. Um sentido. Ele fechou os olhos e sussurrou. Obrigado, você não faz ideia do que isso significa para mim. Mas dentro de mim, crescia uma angústia silenciosa. Porque por mais que ela estivesse vindo, eu sabia que talvez o destino tivesse outros planos. O tempo tem um jeito cruel de nos ensinar o que realmente importa. Naquele quarto, o relógio parecia zombar da esperança. Cada segundo que passava era uma batalha silenciosa entre a vida e o adeus. Depois que desliguei o telefone com Camila, voltei para a sala com um nó na garganta. O Sr. Jorge estava visivelmente mais fraco. A respiração dele havia se tornado mais irregular, e os lábios estavam pálidos. Eu queria acreditar que ele aguentaria. Queria muito. Mas, no fundo, eu sabia. O corpo já estava se despedindo. A monitoração indicava queda na saturação. A médica foi chamada. Ajustamos a oxigenação, tentamos estabilizar o que o corpo dele insistia em abandonar. Mas o que doía mais não era a falência física. Era o olhar dele. Cada vez que abria os olhos, ele procurava na porta a filha. Cada vez que fechava, parecia conversar com ela em pensamento. Talvez pedisse perdão em silêncio. Talvez dissesse eu te amo, da forma que nunca conseguiu dizer em vida. Eu saí até a recepção e fiquei ali, ansiosa, olhando para a porta automática a cada carro que parava. Quando vi uma mulher de olhos inchados, com o cabelo preso às pressas e as mãos trêmulas segurando uma bolsa, eu soube. Era ela. Camila? Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Só olhou para mim com urgência e medo. Ele está te esperando. Corremos pelo corredor, e eu sentia que cada passo era um apelo para que o destino esperasse um pouco mais. Só mais um pouco. Abrimos a porta do quarto. Mas era tarde demais. O monitor havia cessado os sons. A médica ainda tentava reverter, mas os olhos de Jorge já estavam fechados, e dessa vez, não era apenas o cansaço. Era a partida. Camila parou na porta. Não chorou de imediato. Apenas ficou ali, olhando para o corpo do pai, como se esperasse um sinal de que ele ainda estava ali. Como se não quisesse acreditar. Como se ainda restasse alguma chance de que ele abrisse os olhos e dissesse aquilo que ela esperou uma vida inteira para ouvir. Pai? Ela sussurrou. Mas ele não respondeu. E naquele silêncio, a ausência gritou mais alto do que qualquer palavra. Camila deu alguns passos lentos até a beira da cama. Parecia flutuar, como se estivesse se movendo dentro de um sonho ruim do qual ela ainda não tinha acordado. O corpo do pai estava ali, mas a presença dele já tinha ido embora. E mesmo assim, havia tanto ainda por dizer, tanto a ser sentido, que o tempo parecia congelado ao redor deles. Ela olhou para ele em silêncio. Os olhos fixos no rosto já sereno, que agora parecia em paz, uma paz que, ironicamente, só chegou quando já era tarde demais. Com as mãos trêmulas, ela tocou o braço dele, como quem testa a realidade, como quem ainda espera um movimento, uma reação. Mas não havia mais retorno. O que poderia ter sido dito, não seria mais. Então, sem aviso, o choro veio. Não foi um choro alto, nem desesperado. Foi um choro contido, profundo, carregado de mágoa, amor e arrependimento. Ela se ajoelhou ao lado da cama, apoiou a cabeça sobre o peito do pai e chorou como quem se desfaz por dentro. Eu vim, pai, eu vim? Por que você não me esperou? A médica e eu trocamos um olhar e, respeitosamente, nos retiramos do quarto, deixando que aquele momento pertencesse só a ela. Aquele não era mais um ambiente hospitalar, era um templo de despedida. O ar parecia mais denso. A dor dela, ainda que silenciosa, preenchia tudo. Era como se cada lágrima dissesse aquilo que nunca foi dito em voz alta. O amor que ficou sufocado pelo orgulho, as cartas nunca escritas, os abraços negados,
as palavras que só ganham sentido quando é tarde demais. Alguns minutos depois, Camila saiu da sala. Os olhos vermelhos, mas com uma estranha serenidade no rosto. Ela parou diante de mim e disse, com a voz baixa: "Obrigada por ter tentado." E naquele obrigada, havia um mundo. Gratidão, dor, e talvez até perdão. Ainda que tardio, ainda que silencioso. A morte levou o corpo de Jorge, mas deixou para trás uma filha com o coração cheio de perguntas, de cicatrizes abertas, e uma última imagem que, por mais que doesse, talvez fosse o começo de um novo entendimento, de que o tempo não perdoa quem espera demais para amar. Aquela noite ficou gravada em mim de um jeito que poucas ficam. Não por causa da gravidade do caso, nem pela correria do plantão, mas porque me lembrou, com toda a força e crueza, de algo que a gente costuma ignorar: o tempo não espera. A maioria das pessoas acha que sempre haverá uma próxima vez, que dá para resolver amanhã, pedir desculpas depois, ligar quando tiver tempo. Mas às vezes, o tempo se esgota, e o que fica é o silêncio. O silêncio das palavras que nunca foram ditas, dos abraços que não aconteceram, dos perdões que não foram pedidos, ou concedidos. Ver Camila ajoelhada ao lado do pai, implorando por mais alguns minutos, foi como assistir a dor de todos nós refletida em um único instante. Porque, no fundo, todos temos alguém com quem perdemos tempo demais. Alguém de quem nos afastamos por orgulho, por mágoa, por medo. E todos temos dentro de nós aquele desejo escondido de voltar atrás, quando já não dá mais. Se existe algo que eu aprendi naquele plantão, é que o amor precisa ser vivido enquanto é tempo. O perdão precisa ser oferecido antes que a despedida nos cale. E o orgulho, esse precisa ser engolido antes que ele nos engula por dentro. Hoje, se você está lendo isso e tem alguém que ainda mora no seu coração, mesmo com mágoas, mesmo com distâncias, não espera. Diz que sente falta. Diz que ainda ama. Diz o que você precisa dizer. Porque no fim, tudo o que Jorge queria era vê-la uma última vez. E tudo o que Camila precisava era de mais um minuto com ele. Mas quando ela chegou, já era tarde demais.